Irmãos, irmãs presentes, fisicamente aqui na nossa casa, através dos meios de comunicação, a internet, as redes sociais, os irmãos desencarnados que também nos brindam com a companhia, sejamos todos muito bem-vindos. A leitura inicial de hoje, do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 80, nos traz o tema Corações Cevados. Cevastes o vosso coração como num dia de matança. Tiago 5,5. E Emmanuel nos ensina: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessante, entretendo a vida física e purificando-a. Serve às árvores, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço das águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo, descendo, pelas pesadas vibrações que se acolhem, rolam vigorosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural se encontrem a exigência de muitos, que se aproveitam deles à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. Tiago, em seu livro, não traz uma recomendação. Ele está fazendo uma observação, ele está nos descrevendo que cevamos o nosso coração como num dia de matança. E Emmanuel, que é conhecido, segundo informações espíritas, estaria encarnado entre nós. Mas quando do mundo espiritual, conhecido por grande severidade, austeridade, vamos dizer assim. Então não é de se estranhar que ele traga um texto tão firme, tão veemente, para nós espíritas, não espíritas. E aí eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra cevado. Cevado geralmente é aquele animal que fica em um cubículo pequeno, que apenas come e dorme. E aí Tiago vem nos dizer que muitas das vezes a gente ceva o nosso coração, que é o terreno fértil para o próprio Jesus, que através da espiritualidade e da materialidade, para nós encarnarmos, nos convida a produzirmos bons frutos. Não por acaso vem essa leitura no dia de hoje, em tempos de tantas dificuldades. Aliás, nós espíritas sabemos que o acaso não existe,
são consequências, e o Espiritismo é quem traz as notícias do alto para acalentar os nossos corações. Então, façamos de verdade e com o coração aberto essa reflexão: como é que nós estamos trazendo o nosso coração? O nosso coração é um coração cevado ou é um coração aberto, que soa? Emmanuel nos traz que o sol, desde sempre, está à nossa disposição, tanto quanto útil para a evolução dos seres, quanto o germe que está lá escondido nas entranhas da terra. E nós? E nós próprios? Aproveitemos esse mês de abril, que é um mês muito importante. Nós, seres humanos, precisamos do exemplo. Tivemos em 10 de abril de algumas décadas passadas o nascimento de Chico Xavier. Em 1900, em 11 de abril, desencarnava o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Busquemos então, se necessário nos é, esses exemplos e passamos a viver esses exemplos de maneira firme e veemente. Dá para fazer um pouco mais. O vírus certamente nos traz um recado, e eu aqui em cima dessa tribuna, olhando para a nossa casa espírita, posso asseverar: os dias nunca mais serão como antes. Que aprendamos a lição. Convido os irmãos e irmãs a orarem, quem se sentir à vontade, pode fechar os seus olhos e vamos falar com Jesus. Ó, querido Mestre, que alegria tu nos destes nesse dia de domingo, em que o sol brilha lá fora, para nos trazer esse exemplo de que precisamos nos colocar à disposição do trabalho. Mas nós, ó amado irmão, ainda cansamos, estamos envoltos na matéria, sofremos inúmeras influências da nossa ainda pouca evolução moral. Esteja conosco, portanto, ó amado Mestre, sobremaneira com aqueles que já estão cansados, abraça aqueles que choram, aqueles que têm fome, mas sobremaneira, amado Jesus, dê-nos a oportunidade de abraçar quem tem fome da tua palavra, sede da tua justiça e disposição para o trabalho, porque, como sabemos, a messe é grande e ainda poucos os operários. Gratidão, amado Mestre, fica conosco hoje e sempre, assim seja. Bom dia a todos. Que cada vez mais possamos nos sentirmos bem-vindos a esta casa espírita. Que possamos nos sentirmos envoltos no manto do Mestre Jesus, que vai nos acalentar, que vai nos fazer mais sensíveis por nós,
de tudo aquilo que aqui for colocado e que cada vez mais compreendamos, para que realmente demos o valor para esta jornada terrena que ela deve ter, que façamos o que viemos fazer. Pela escala de trabalho, nos foi solicitado que hoje dissertássemos sobre o Livro dos Espíritos. Nada mais a calhar que no dia de ontem, dia 18 de abril, foi o aniversário de número 163 do lançamento desse livro. Para muitos e muitos, era o nascimento da doutrina espírita. Não podemos refutar este pensar. Também não podemos afirmar que seja tão conciso esta colocação. O interessante mesmo, e decidimos hoje não dissecarmos o livro dos Espíritos, ou seja, falarmos como foi conto das partes e que cada parte depois faremos um breve comentário. Mas acreditamos que, além de tudo, o Livro dos Espíritos veio para nós para nos colocar, para nos situar de que como as coisas acontecem, de como tudo se sucede, como o mestre falou, na sua andança aqui. Porque certa vez, um dos apóstolos perguntou a ele: Mestre, por que falais em parábolas? E ele respondeu: Falo em parábolas porque haverão os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Aí já responde aquela dúvida, que nem se diz no popular, aquela ânsia, aquela agonia de sabermos por que demorou tanto a aparecer o Livro dos Espíritos. Porque foi ali que foi naquele momento que começávamos a ter, então, o discernimento para entendermos o que realmente queria nos ser apresentado. Porque como lá, quando ele andava sobre a terra, perguntaram se ele era o profeta Elias. E ele respondeu: não. E em verdade vos digo, Elias já passou e não o reconhecestes. Ou seja, as oportunidades de nos fazermos melhor, de nos melhorarmos, nos são dadas desde o início dos tempos. Só que, já citamos, não tínhamos condições de entender. E a situação, o momento que vivia a humanidade, de quando se preparou, começou a ser preparado a ambiência, a psicosfera, para que se confeccionasse, ou que se concretizasse o Livro dos Espíritos, se analisarmos, foi. Por quê? Porque começava a derrocada ou a diminuição de um movimento chamado iluminismo, onde as maiores mentes, as mentes mais brilhantes,
fizeram de Paris a cidade-luz. E desta época, não vamos citar todos e nem discorrer sobre todos, porque já a memória já não nos ajuda tanto, porque foram diversos. Luís XVI, Diderot, Montesquieu, Voltaire, uma série de pessoas. E para nos situarmos no Livro dos Espíritos, escolhemos 3 personagens dessa época, que terão relação com aquele que codificou o Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, Jean-Jacques Rousseau, um educador fabuloso, houve uma revolução extraordinária no modo de ensino e aprendizado da época. Autor do famoso Contrato Social, que nos fala, não é tão pertinente, mas nos fala de que o homem nasce livre e se corrompe com a sociedade, porque cede de si para conviver. É claro que não é tão simples assim, não criamos antagonismos, divergências de Rousseau. É uma celebridade e ele explica perfeitamente e nos mostra e nos convida a sempre pensarmos. Mas a parte que mais nos interessa de Rousseau em relação ao Livro dos Espíritos foi uma outra obra chamada Emílio, ou da Educação. Essa obra vai ser lida por Johann Heinrich Pestalozzi, um austríaco que vai se maravilhar com essa obra. E vocês, não sei se já notaram, mas todos nós que temos que falar sobre o Livro dos Espíritos, e sempre quando cabe, na dissertação, mencionamos que Rousseau influenciou Pestalozzi, Pestalozzi influenciou Hippolyte Denisard Rivail. Aqui nós vamos chamar de Kardec, para nos ser mais fácil de nos conduzirmos. Mas, antes de tudo isso acontecer, e nos foi de lembrança, e buscamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, uma página que nos fala assim: mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos do progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários de novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, foi destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. E foi assim que Allan Kardec, a 13 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, na França. Então, porque toda essa, para que se cumprisse tudo o que estava dito. E a 13 de outubro de 1804, nascia Kardec. Nasceu no seio de uma família
totalmente dedicada à advocacia, ao ramo do direito. Sempre ligado, ou eram advogados, ou eram magistrados. Seu pai era magistrado. E Kardec, desde cedo, demonstrou uma inteligência raríssima, fora do comum. Um poder de indagação, de observação extraordinários. E começou os estudos, sendo que logo depois foi levado para a escola, para o Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. E lá ele conhece tudo a respeito da educação. Lá, logo, apesar da idade, ele já dá aulas àqueles alunos de menor conhecimento que o seu, e não raro substituía o seu mestre nas explanações dele. Kardec salientou-se pela facilidade de aprender. Ele dominava profundamente o alemão, o inglês, a sua língua pátria, o francês, o holandês, o espanhol, o italiano. Ou seja, era, como nós temos, o cara para isso. E tudo transcorreu, e ele se graduou e voltou a Paris. Em Paris se transformou em notável educador pela influência Pestalozzi. O grande diferencial entre o mestre Rousseau e o discípulo Pestalozzi é que Rousseau formulava a teoria e aplicava na sala de aula. Pestalozzi observava a sala de aula e criava a teoria. Mais um complemento para que nós entendamos Kardec. E Kardec logo na França, se fez notável, se fez extraordinário educador, se fez extraordinário observador. E aí nós temos, nosso entender, o elo de ligação. Porque se cita sempre Rousseau, Pestalozzi, Kardec. Que o fundamental em tudo aquilo que aprendemos é sabermos e por que acontece, por que aprendemos e para que aprendemos. Kardec, como dissemos, se fez falso, mas é claro com o nome de Paul Léon Denisard Rivail. E até que, um dia, ele ouviu falar de um método de diversão da sociedade francesa da época parisiense, que era a observação de mesas que pulavam, batiam, as famosas mesas girantes. Assunto por demais estudado por Franz Anton Mesmer, um médico que dominava, que, vamos dizer assim, que concretizou, que demonstrou o poder do magnetismo animal, a cura pela imposição das mãos. E esse médico dedicou toda a sua existência a esta prática. E sendo assim,
ridicularizado, vamos dizer num termo mais brusco, por toda a sociedade dos altos níveis científicos. Todas as academias, todos os institutos o refutavam. A de Londres, a de Paris. A de Paris chegou ao ponto que ele tanto insistia que apreciasse os trabalhos deles e relatava e mandava. A de Paris, em 1792, chegou ao ponto de excluí-lo. Ele, em Paris, não seria mais médico. Aí ele volta para sua terra, ele volta para a Alemanha. Em Würzburg, ele funda ou pega um hospital e dedica todo o seu conhecimento, toda a sua fé no seu conhecimento a trabalhar com doentes da maneira que ele queria. E passados 20 anos, 1800, a Academia de Berlim envia um de seus diletos representantes de Mesmer, pelo menos ver o método, pegar os dados e analisar. E ele disse que, transcorrido tanto tempo, efetuado tantas experiências, trabalhando tanto, com a certeza absoluta do êxito no que fazia, ele já não precisava mais da Academia de Berlim. E esse professor Wolfert, quando foi visitá-lo, ouvindo isto, fez o seguinte relato. Uma das páginas, uma das escritas mais sensibilizadas, que mais nos emocionam, que mais pode caracterizar o que é a determinação de alguém que quer viver e fazer o bem. E o professor Wolfert, informando a academia, falou assim: encontrei-o dedicando-se ao hospital, por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração que revela em todos o seu ser, suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Vocês já imaginaram que fazer parte da elite de uma academia não é tão simples? E ele falar, reunia conhecimentos que dificilmente reuniria um sábio. Vocês já imaginaram o que é a dedicação, mesmo sendo rejeitado? Então tivemos Rousseau, Pestalozzi, Kardec. Mesmer fora porque Kardec não o conheceu. Creímos nós. Ele morre, ele desencarna em 1915, Kardec teria 11 anos, praticamente estava indo para a Suíça. Só que, quando apresentaram a Kardec, que já era um estudioso do magnetismo, ele era um magnetizador, faz a relação, cria a ambiência. E como dissemos, era comum, naquela época, a diversão
mesas girantes, as cestinhas que escreviam. E um dia, Kardec é convidado por Messier Patier para uma reunião dessas na casa de Madame Planison. E lá tem conhecimento. E lá ele começa as primeiras assim, ilustrações. Porque uma coisa seria eu observar. Eu observaria sob o meu ponto de vista, eu observaria o fenômeno, acharia interessante, acharia engraçado, não sei o que eu ia achar. Outra coisa é uma pessoa que nem Kardec, observar. Um observador, uma pessoa que tudo que fazia, tudo que escrevia, fundamentava. E como ele viu que as cestas, que as mesas respondiam efetuadas, ele logo pensou, se faz isso, se responde, é que por detrás existe um princípio inteligente. E aí isto se sensibilizou. E aí, buscando informações, ele viu que era um movimento, um acontecimento que se fazia no mundo todo. Acontecia na Europa, na América. Tínhamos os casos de Hydesville, nos Estados Unidos. Essa situação toda o convidou, o suscitou a buscar mais elementos. E aí ele conheceu as irmãs Baudin. As irmãs Baudin, mais Ruth Jaffe, mais Aline Carlotti, foram as responsáveis, sendo que a maioria das questões foram psicografadas pelas irmãs Baudin, pelas psicografias de todas as questões do Livro dos Espíritos. E aí sim ele começou um trabalho incansável de meses até concluir, ser editado e ser lançado o Livro dos Espíritos. São 19 questões que respondem a qualquer dúvida que tivermos. Houve uma época que era 1018 e já que os espíritas, o que será que havia na questão 1011 que foi suprimida? Que nós gostamos do maravilhoso, do fenômeno. Não foi nada. Foi na revisão de 1860 que alguém esqueceu de transcrever. Só isso. Nada extraordinário. A obra estava ali, perfeita. Pronta, lançada. E ele usou esse pseudônimo para não relacionar a sua obra ao seu nome, a sua plenitude de inteligência rara, de educador emérito, de tudo, sua influência no meio cultural de Paris. Nós sabemos que Allan Kardec foi um sacerdote druida, ou seja, dos celtas, que já naquela época dominavam muito mais coisas do que talvez nós hoje. Um povo que surpreendeu Júlio César, que quando conquistava as Galhas, ficou surpreso, porque o povo não sofria, porque estava sendo atacado, porque morria,
porque eles tinham a certeza de que não morreriam. Eles já acreditavam, naquela época, na vida após a morte. Então, é um universo, né? Os retalhos que vão compor uma colcha, que se nós nos dermos ao trabalho, nós veremos o teor, a excelência da composição de um livro como este. Nós veremos de que, como a gente diz, mas não é fácil ser espírita. Claro que não é. Para nós que gostamos de terceirizar, principalmente as desgraças, que nós não erramos. Alguém nos disse para fazer e deu errado. É claro que nós procuramos esse alguém e pedimos a ele. O que acha que eu faço assim? Eu acho que faz assim. Aí eu faço. Aí não dá certo. Ele errou. Então, nós que temos este amparo de terceirizarmos as nossas desgraças, é difícil sermos adeptos do Espiritismo, porque um dos mandamentos fundamentais: espíritos, instruí-vos. Amai-vos, e o outro, instruí-vos. Ou seja, nós temos que estudar e buscar as nossas respostas, e buscar as nossas ferramentas. As ferramentas que nos nos tornarmos artífices de obras que poderão ser notáveis, perfeitas, que é a nossa existência. Então quer dizer que eu vou ter que ser não precisa ser gênio. Que de mim não vai ser cobrado o que foi cobrado de Kardec. De mim não vai ser cobrado o que foi cobrado de Chico, de Divaldo. Não, eu não vim para isso. Que nem diz a moçada, a minha bolinha é bem menor. Eu tenho que fazer aquilo que eu vim fazer. E como é que eu sei que eu fiz? Quando eu puder me deitar à noite e ter plena consciência. Esse dia eu vivi de acordo com o legado do Mestre. É isso aí, essa é a nossa. É isso aí que nos colocar no nosso lugar. E aí depende de nós. E sempre repetimos isso, quando nos for perguntado: o que fizestes com o talento, com a existência que eu te dei? Podemos ser sinceros. Não sei, meu Senhor. Não sei medir, não sei mensurar. Só sei que eu fiz o melhor e com mais amor que eu podia fazer. Aí nós absorvemos todos esses sacrifícios para nós, satisfação para eles, que esses espíritos de maior envergadura fizeram, concretizaram, sem sofrimento. Chico não sofreu. Divaldo não sofreu. Mesmo que se rebelasse um pouquinho às vezes, e de acordo com o filme, que é extraordinário, mesmo assim, eles são extraordinários porque fizeram o
o que vieram fazer. Poderiam proceder diferente? Com certeza absoluta. Mas é a obstinação, é a vontade de aproveitar, é a certeza de que hoje eu semeio amanhã, que os faz serem ou os fez o que foram. E é assim cada um de nós. Bastaria nos perguntarmos numa situação que nos demandasse uma decisão, o que Jesus faria agora? Mas o que Jesus faria agora? Mas de repente eu tenho que virar mole, uma gelatina? Vire mole, gelatina. Não tem problema. Esse é uma coisa que não nos pertence. Esse orgulho, esse câncer da humanidade, como diria Chico Xavier, isso não nos pertence. O que vão comentar, o que vão falar de nós, não é importante. Não nos afeta, não nos abala. O que nos realmente é importante, como dissemos há pouco, é chegarmos à noite, recolhermos, encostarmos a cabeça no nosso travesseiro e agradecer ao empenho da espiritualidade, principalmente o empenho do nosso anjo guardião, e nos sugerir, nos intuir, e nós decidirmos por aquilo que nos é melhor, não aquilo que nos é mais agradável, mas sim aquilo que nos é melhor. Mas e o livro dos Espíritos? Não era esse o tema, né? Era. Vai bem, obrigado. Então, o livro dos Espíritos, apresentado ao mundo em 18 de abril de 1857, dividido em 4 partes, das quais saíram as 4 obras que virão a compor o famoso Pentateuco arquiano, que é, em síntese, a doutrina espírita, e que nos apresenta elementos para realmente nos conduzirmos. Na parte primeira, né, que nos fala, de onde saiu o livro dos médiuns, ou é a parte segunda? Bom, é o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese. Nesse livro dos médiuns, já é uma fábula para nós. Tendo, a gente vai ver caracterizado ali outra fala do mestre, que virão falsos cristos e falsos profetas. Dissemos há pouco como nós somos dados a falsos profetas. Como nos é agradável, por exemplo, fazer uma regressão e sabermos que fomos um legionário romano, não, comandante da legião, de uma legião romana. Fui um faraó egípcio, fui um rei da Inglaterra, um rei de França, fui tudo isso, e estou nessa agora. O que eu fiz com o talento que me foi me dado?
Não que se use da falsa modéstia, quando as pessoas dizem, você é bom, você é isso, você é agradável. Claro que enche o ego. Mas o que realmente nos satisfazer o ego é empreendermos um empreendimento que depois de completo, a gente saia arrasado de cansado, mas tomado de uma felicidade inexplicável. Inexplicável. As pessoas vão dizer, poxa, mas você está acabado. Mas energeticamente, espiritualmente, nós estamos realizados. E nesse dia, se é possível fazer um pedido, temos a todos que leiam o livro dos Espíritos. Leiam mais uma vez, estudem, compreendam, troquem ideias, frequente grupos de estudos, para haver a real compreensão. Que, como dissemos, aqui está uma ferramenta que vai nos fazer artistas, que vai nos fazer artífices de nós mesmos para toda a eternidade, ou para todos os passos que daremos na eternidade. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais e nosso bom anjo guardião, de coração vos agradecemos por mais este momento. Laureados sejam aqueles todos que tanto fizeram, que tanto nos ajudaram para que tivéssemos este momento. Momento que vai nos apaziguar numa hora em que nosso planeta é convulsionado, é convidado a entender a necessidade daquilo que está acontecendo. Que possamos, cada um de nós, fazer aquilo, no mínimo lhe seja possível, para melhorar toda essa situação. Que tenhamos a compreensão, entendimento das vidas, dos erros, dos acertos, mas que procuremos sempre valorizar os acertos, para que a luminosidade, a ambiência dessa valorização, porque só a valorização constrói, ilumine a todos nós os nossos caminhos, os nossos viveres, os nossos vivenciares. Que continue iluminada esta casa, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e principalmente aqueles com quem tem dificuldades. Muito obrigado. Assim seja. Agora, dando seguimento